Olá, seja bem-vindo. Nós iniciamos vendo a definição e a importância da agropecuária e do agronegócio para a economia brasileira. Dentro desse tópico, veremos algumas definições sobre a divisão tradicional, algumas definições de agronegócio, agropecuária e quais são os segmentos do agronegócio. No ponto 2, veremos a importância da agropecuária e do agronegócio para a economia do Brasil, em termos da participação no PIB a custo de fatores, além da participação do agronegócio nas regiões e nos estados brasileiros, entre outros indicadores. Na divisão tradicional, nós temos o setor primário, o secundário e o terciário. O setor primário são as atividades produtoras de bem in natura, ou poucos processados, que utilizam em grande quantidade os fatores terra e trabalho. E aí nós temos o agropecuário. O setor secundário é aqueles que reprocessam ou combinam os produtos primários da atividade, elaborando novos. E temos nesse o grande uso do fator capital. E no setor terciário são as atividades que prestam serviços. Contudo, nós conseguimos perceber que há uma interligação entre esse setor primário, secundário e terciário, e que analisar cada setor separadamente pode não resultar numa política tão efetiva quanto se considerar uma interligação desses três setores na formulação de uma política. E é isso que a ideia de agronegócio vai fazer. Nós vamos agrupar ou reagrupar as atividades considerando a interligação existente entre todas elas. O agronegócio, então, vai ser o conjunto de atividades realizadas pela agropecuária e pelos setores ou segmentos que lhe fornecem os insumos, industrializam o produto e distribuem esse produto. Davis e Goldberg foram os autores seminais no conceito de agronegócio. O agronegócio, segundo eles, é a soma das operações de produção, distribuição de suprimentos agrícolas, então os insumos utilizados pela produção, pela fazenda, pelo produtor rural, a produção na fazenda propriamente dito, o armazenamento, o processamento e a distribuição dos produtos agrícolas, de forma que ele chegue, alcance o consumidor final. Dentro do agronegócio, então, agropecuária. O que é a agropecuária? A agropecuária é um setor produtivo baseado na atividade rural, ou seja, no cultivo e na criação. E a agropecuária nós podemos dividir em agricultura, que é aquela que se refere à produção vegetal, e a pecuária, que é a criação animal principalmente, mas refere ao conjunto de produções vegetal e animal, por exemplo, a criação de gado de leite e a produção de cana, mas que tem essa cana como objetivo principal alimentar o rebanho. Então, essa cana, essa produção de cana, entrará dentro da pecuária. Pela agricultura e pecuária terem características e desempenhos diferentes, esses subsetores sofrem impactos das políticas econômicas de forma distinta, porque o ciclo de produção de um produto agrícola, por exemplo, alface, é diferente do ciclo de produção do leite, ou de bovinos, ou da carne. Faz-se necessário considerar essas peculiaridades e essas diferenças na formulação de uma política. Por exemplo, não faz sentido você fornecer um crédito rural para um produtor que planeja produzir leite, dando prazo de pagamento de 2 anos. Por quê? Porque ele não vai ter o retorno em 2 anos. Ao contrário que se for um produtor de alface, em 2 anos ele já tem vários cultivos e colheitas e já teria capacidade de pagar esse financiamento, provavelmente antes. Podemos ver uma representação esquemática do agronegócio. Então, nós temos a produção de insumos, e aqui eu tenho sementes, fertilizantes, agroquímicos de forma geral, produtos veterinários, que vão ser utilizados pelos produtores na fazenda para plantar, para cuidar do rebanho. Posteriormente, esse produto da agropecuária seguirá para a indústria processadora, chamada de agroindústria, que irá processar o leite, a carne, a soja, até
chegar no consumidor final por meio do elo de distribuição. Então, na distribuição, nós temos o transporte por si só, nós temos os supermercados, as padarias. Então, segmento 1, os insumos. São as empresas a montante, antes da porteira, também assim chamadas. Fornece os insumos agropecuários. Então, nós temos máquinas, sementes, medicamentos e rações. O segmento 2, que é a agropecuária, a produção agropecuária, é formada aqui tanto por pessoas físicas como jurídicas. Então, nós podemos ter desde pequenos produtores a grandes empresas produtoras, em que a terra é o insumo principal na produção. Posteriormente, nós temos o segmento 3, que é a agroindústria, e aí nós temos as empresas processadoras de produtos agropecuários. Nós temos, por exemplo, a produção de leite UHT, a produção de queijos, produção de geleias, batata chips e assim sucessivamente. O último segmento é o segmento de serviços ou agroserviços. É composto, então, pelas empresas distribuidoras, seja no atacado ou no varejo, que vendem tanto no mercado interno quanto no mercado externo, transportam esse produto, então, da agroindústria até o consumidor final. E ainda são incluídos os serviços diversos, como, por exemplo, o engenheiro agrônomo que presta consultoria para um produtor rural. Agronegócio é um conceito que interliga, e isso é importante na medida que políticas agrícolas que impactem ou o setor de insumos, por exemplo, o setor de produção de máquinas, terão implicações ao longo de toda a cadeia do agronegócio, na forma como o produtor produz, na oferta desse produto agropecuário que irá para as agroindústrias. Então, se há uma oferta de máquinas e equipamentos mais eficientes que faz com que o produtor consiga produzir mais ou com melhor qualidade, isso terá impacto direto na agroindústria, porque ela poderá ter um rendimento maior e aí também no consumidor final, que pode pagar um preço talvez menor. E aí podemos citar, por exemplo, melhoramento da produção de cana-de-açúcar, que eleve o teor de açúcar na cana. Então, o produtor conseguirá ter uma cana de maior percentual de açúcar e essa cana vai para a agroindústria, que terá um rendimento maior. E isso impactará na oferta total final para o consumidor, impactará nos preços e assim sucessivamente. Então, nós temos uma interligação ao longo dessa cadeia. Políticas que impactem um elo, que tenham como objetivo apenas um dos elos, por exemplo, devem considerar o efeito que essa política pode ocasionar nos elos anteriores. Então, apesar dessa setinha, efeitos de políticas podem retornar a montante na cadeia. Então, uma política sobre a distribuição pode impactar todos os elos anteriores, assim como a política direta sobre os insumos pode impactar todos os elos posteriores, a jusante na cadeia. Assim, é importante considerar essa interligação entre todos os setores. E essa divisão tradicional entre setor primário, secundário e terciário não permite essa visão. No próximo vídeo, veremos a importância da agropecuária e do agronegócio para a economia brasileira e para a economia das regiões brasileiras. Veremos como a importância do agronegócio tem variado ao longo do tempo no Brasil e para os estados brasileiros. E também consideraremos a importância do agronegócio para o saldo comercial brasileiro. Se você gostou, dê o seu like. Até a próxima.